Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste domingo o Dragão conseguiu uma vitória histórica, pela primeira vez venceu o Atlético Paranaense no estado do Paraná. E é deste triunfo que eu falo a partir de agora, aqui neste vídeo. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixe o seu like, é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é mais do que bem-vinda aqui neste espaço. Jogo da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 0, Atlético Goianiense 1. A primeira vitória do Atlético fora de casa, vitória essa também que quebrou um tabu de 18 anos e 17 jogos sem vencer o Atlético Paranaense. Então o Atlético viveu uma noite aí de quebras de tabu. Vamos começar a análise desse jogo conferindo aí os principais números da partida. Posse de bola, o Atlético Paranaense controlou, a posse de bola durante quase todo o jogo, 64% para o Atlético Paranaense, 36% para o Goianiense. Finalizações, 17 do Atlético Paranaense, mas só uma na direção do gol, 10 do Atlético Goianiense, 4 na direção do gol. A precisão nos passes, 549 passes do Atlético Paranaense, 86%, 317 passes do Atlético, 75%. Os cruzamentos, 22 cruzamentos do Atlético Paranaense, 6 corretos, 7 do Atlético, 1 correto. Lançamentos, 40 do Atlético Paranaense, 22 corretos, 59 do Goianiense, 22 corretos. Desarmes, 16 do Atlético Paranaense, 20 do Atlético. Outra vez o Atlético desarma muito. Contra o Goiás, o Atlético já havia desarmado 17 vezes, hoje 20 vezes. Realmente o Atlético tem conseguido sair bem nesse quesito desarmes. E os escanteios, 5 para o Atlético Paranaense, 2 para o Atlético Goianiense. Então estes são os principais números dessa vitória do Atlético 1-0 sobre o Furacão. Vamos conferir agora o time que o técnico Fábio Matias colocou em campo ao longo dos 90 minutos. Goleiro Léo, que recém-chegada aí da equipe do Goiânia, está de volta ao Atlético. Vamos falar daqui a pouco sobre ele, mas foi uma cara nova nesse time do Fábio Matias. Juan na direita, Alex, outra cara nova, o Wallace. Romão, que deu lugar ao Heron, Haldney, Maranhão e Cauã, depois o Conrado. Lá na frente o Martínez, que deu lugar ao Alejo Cruz, o Sandro Lima substituído pelo Caio Dantas e o Marcelinho, que foi trocado pelo Luizão. Esta é a formação do Atlético, que jogou e venceu o Atlético Paranaense 1-0 no Paraná. Bem, vamos falar agora do jogo. O Atlético outra vez tomou a postura de sair para cima nos primeiros minutos, já havia feito isso no Clássico, fez agora também contra o Atlético Paranaense, e nas duas ocasiões o Atlético se deu bem, com jogadas diretas do Alex Vinícius. No jogo contra o Goiás acabou saindo um gol contra, mas hoje foi gol dele. Então o Alex sendo muito forte nessa bola aérea, o Atlético já começava a construir uma vantagem logo nos primeiros minutos, e algo que me despertou um aspecto positivo. Eu gostei da postura do Atlético durante o primeiro tempo, pois o Atlético não abdicou-se de jogar. E normalmente muitas equipes fazem isso, faz um gol ainda no primeiro tempo, se for no segundo é pior ainda, elas abrem mão de jogar apenas para defender aquele resultado. E o Atlético do Fábio Matias não abriu mão de jogar. O Atlético marcava, tentava marcar forte, conseguia uma boa precisão na marcação, mas ele tinha essa capacidade, vamos dizer assim, de controlar a bola. O atleta não ficou lá de linha baixa sofrendo, não. Ele saía, controlava a bola no meio campo, controlava a bola próxima à área do Atlético Paranaense, e isso deu uma tranquilidade para o Atlético no primeiro tempo, que em pouquíssimos momentos teve a sua meta ameaçada. A equipe do Atlético Paranaense tinha muita posse de bola, mas não conseguia criar em cima do sistema defensivo do Atlético, que demonstrou uma evolução. É claro que a gente precisa esperar mais jogos
para ver se essa evolução se confirma ou se foi um fato isolado, mas eu gostei do sistema defensivo do Atlético hoje. Daqui a pouco eu falo individualmente dos jogadores. Então o Atlético que conseguia ter essa posse de bola ofensiva, inclusive finalizando em algumas jogadas contra o gol do Atlético Paranaense, o Atlético se mostrou atrevido, né? Eu acho que esse é o termo. Talvez se esperasse que o Atlético chegasse lá, ficasse todo lá atrás, defendendo apenas a área, mas não. O Atlético tinha os momentos de defender um pouco mais baixo, isso faz parte do futebol, mas ele conseguiu jogar, não abdicou-se de jogar durante o primeiro tempo. Então por isso saiu vencedor aí, né, pelo placar de 1-0. Veio o segundo tempo, é claro, segundo tempo normalmente a pressão aumenta e por parte do Atlético Paranaense aumentou, e aí sim o Atlético já não ofereceu tanto perigo ao gol do goleiro do Atlético Paranaense como foi no primeiro tempo. O Atlético não conseguia chegar já ao ataque da maneira que chegava no primeiro tempo e optou por defender o resultado, né? E o Atlético abdicou-se do jogo, abdicou-se da bola, de tentar ampliar o resultado para basicamente defender o resultado que tinha, que era o placar de 1-0. A única bola em que o Atlético Paranaense conseguia levar perigo era nas bolas aéreas, né? O Atlético conseguiu em algumas jogadas trazer muitos perigos para o Atlético Goianiense nesse tipo de jogada, seja de cobrança de escanteio, cobrança de falta, cruzamentos normais, né, ali vamos dizer. Então o Atlético, normais que eu digo, é com a bola rolando. Então o Atlético conseguiu na maior parte do tempo ter uma boa postura. Foi 100%? Não foi, né, mas melhorou demais defensivamente com a entrada do Wallace e viu um Atlético muito mais competitivo ao defender o seu gol, e isso é uma evolução muito importante. Ela é uma evolução que esse time do Atlético precisa ter, né, porque se o Atlético ele quer chegar na parte de cima da tabela, ele precisa aumentar bastante a sua precisão defensiva para que os gols possam valer mais. Eu falava isso no F62 Notícias e em outros vídeos do Atlético. Os gols do Atlético valem pouco. Por quê? Porque como você toma muito, você tem que estar fazendo 2, 3, 4 para vencer os jogos. Já o dia que você consegue estabilizar a sua defesa, como foi o caso de hoje, então o Atlético estabilizou a defesa com um gol e já conseguiu vencer. Então, sem dúvida, o Atlético demonstrando alguma evolução. Claro que eu quero ver com o passar dos jogos para ver se a equipe vai continuar mantendo esse padrão defensivo. Mas eu gostei do padrão defensivo do Atlético. Para mim só falhou um pouco nas bolas aéreas, né? Talvez até pela estatura dos jogadores, principalmente dos laterais, os ponteiros, que é normal, né, que não sejam tão grandes assim, mas eu vejo muita gente no Atlético com a estatura baixa. Então o jogo do Atlético Paranaense que causava perigo era esse jogo ofensivo. Chegou a fazer um gol que foi bem anulado. O Pelé, o Léo, né, que não gosta de ser chamado Léo Pelé, realmente estava impedido, e depois tomou uma bola na trave em outro cruzamento que o Conrado, a bola foi no pé da trave, né, o Allan Kardec. Allan Kardec foi o jogador que cabeceou aquela bola, foi na trave. Então o Atlético só sofria com esse tipo de jogada, né? O Atlético Paranaense não conseguia criar pelo chão, com infiltrações, com bons passes, não. O Atlético Paranaense chuveirava a bola na área do Atlético Goianiense, que se saiu muito bem nesse tipo de jogo, né, levando perigo em um lance ou outro, como eu acabei relatando para vocês. Então eu vi um Atlético hoje muito valente, um Atlético corajoso, principalmente no primeiro tempo, teve coragem de marcar, teve coragem de jogar, né, foi um time que realmente enfrentou a equipe do Atlético Paranaense. No segundo tempo, já defendendo o resultado de uma maneira muito mais severa, até por conta das substituições, o Atlético já ficou um pouco mais atrás, apenas segurando essa vantagem, que sem dúvida foi uma vantagem, uma vitória importantíssima para o time rubro-negro. É claro que a vitória te afasta da zona do rebaixamento, faz parte, né? As vitórias te afastam das últimas colocações. O ponto que eu coloco é que o mais importante, pelo menos na minha visão, mais do que o lado matemático, foi o lado psicológico. O Atlético vinha de 4 jogos sem vencer, uma derrota num clássico dentro de casa, que é sempre muito pesado. Então, para mim, o jogo de hoje, os 3 pontos desse jogo de hoje, valeram mais pelo lado psicológico do que pelo lado matemático da competição, que com certeza lá na frente é o que conta, mas o psicológico ajuda bastante nessa soma de pontos
seja na Série B ou seja em qualquer outro campeonato que acumula pontos, né? Que não é aquele mata-mata direto, vamos dizer assim. Então, é muito importante, né? Mentalmente, psicologicamente, uma vitória muito importante essa do Atlético sobre o Atlético Paranaense. Vamos falar aqui um pouco dos jogadores do Atlético, né? Os jogadores que estiveram em campo. O goleiro Léo não foi exigido, né? Mas numa saída de bola lá, você saiu bem, foi lá quase na divisa da área, pegou a bola, salvou o Atlético, deu uma pequena bobeada ali naqueles 8 segundos, né? Que aí deixou passar o tempo e o Atlético Paranaense teve um escanteio a seu favor. São coisas que o Léo vai ter que aprimorar, que ficar um pouco mais esperto com essa situação. Juan, outra vez o Atlético Paranaense forçou muito aquele lado esquerdo e eu penso que os próximos adversários também farão isso, né? Para mim, de razoável para fraca atuação. O Alex, bom jogo, não pelo gol, mas principalmente pelos passes. O jogador consegue achar bons passes longos e isso ajuda bastante qualquer equipe. O Wallace, que ótima estreia do Wallace, muito seguro, fez uma boa dupla ali com o Alex Vinícius, conseguiu ter um jogo muito sóbrio. O zagueiro, né, que já estava aí no Atlético, mas que não vinha jogando e agora sim teve a oportunidade de começar jogando pelo Atlético. Na lateral esquerda, o Romão, né, de volta ao time titular, não comprometeu, apesar de que o jogo aconteceu muito pelo lado dele, né, por uma opção do Atlético Paranaense, mas é um companheiro. O meio campo, William Maranhão, um jogo bom. Haldney também considerei um jogo bom. Um bom jogo. Cauã, não gostei mais uma vez. Eu não tenho gostado das participações do Cauã no Atlético. Acho que é um jogador que está devendo muito. Lá no setor ofensivo, Martínez também achei um jogador discreto dentro do jogo. Sandro Lima não apareceu, né? Aquelas oportunidades claras no pé dele. Aí acabou também sendo uma figura apagada. E o Marcelinho, valente, vai para cima, tenta as jogadas. Eu acho o Marcelinho um jogador muito interessante para essa Série B. Quem entrou no jogo? O Heron, já nos minutinhos finais, não tem nota. Alejo Cruz também nos minutos finais. Caio Dantas, gostei da entrada do Caio Dantas. Acho que foi um jogador que agregou, foi um jogador que deu trabalho à defesa do Atlético Paranaense. Na reta final ali, ele criou alguns lances interessantes que poderiam ter até resultado em gol para o Atlético Goianiense, para o Dragão. Então gostei bastante dessa participação do Caio Dantas, né? Apesar de ele ter ficado no banco de reservas, mas entrou de cara boa, entrou brigando. É bacana ver jogador assim. E o Marcelinho, que deu lugar ao Luizão, aí já era o Atlético tentando defender o resultado, né? Colocou mais um zagueiro na equipe, mais um volante na equipe, para fortalecer o meio campo, fortalecer a entrada da área ali e evitar que o Atlético Paranaense empatasse o jogo. Então uma vitória fundamental para o Atlético. Vamos ver se a partir dessa vitória o Atlético agora consegue ter um pouco mais de paz dentro do campeonato, uma pontuação mais forte dentro do campeonato, que propicia o Atlético lá na reta final, lá no segundo turno, brigar ainda pelo acesso, né? A missão não é fácil, mas a vitória de hoje colaborou muito com essa possibilidade de o Atlético ainda nessa temporada brigar pelo acesso, tá bem? Então essas foram aí as minhas principais observações, vamos dizer assim, nessa vitória do Atlético contra o Atlético Paranaense. O time soube sofrer e isso é fundamental, né? Principalmente nos jogos fora de casa. Você tem que saber sofrer para conseguir segurar os resultados que você acha interessante. Então o Atlético soube sofrer hoje. É claro que ninguém vai vencer o Atlético Paranaense lá no Paraná de maneira tranquila. Mas o adversário atacou, pôs bola na trave. É normal, você está enfrentando um Atlético Paranaense na Arena da Baixada, onde ele é muito forte. Então o Atlético teve uma falhinha aqui, outra ali, teve, mas o jogo em si foi um jogo muito bom e o Atlético desta vez saiu de campo vitorioso. Achei que o Atlético já tinha jogado bem contra o Goiás, acabou perdendo, mas hoje não. Hoje o Atlético jogou bem e venceu a equipe do Atlético Paranaense fora de casa. Agora, né, tomara que o Atlético consiga engrenar uma sequência. Não é fácil pelos jogos que tem Curitiba agora, né? Vai jogar também contra a equipe do Volta Redonda e do
Vila Nova, né? São os jogos que o Atlético ainda tem nesse mês. Não são duelos fáceis, mas são duelos em que o Atlético, vencendo o Atlético Paranaense, sem dúvida, isso infla o elenco, a motivação, a coragem, para quem sabe o Atlético passar bem por essa sequência de jogos pesados, vamos dizer assim, na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Dragão está de volta, né? Grande abraço a todos vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, outra vez eu te convido a se inscrever. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.